quero já direto compartilhar a palavra de Deus com você. Estamos estudando esse mês o livro do profeta Isaías. Hoje os nossos jovens estão lá na chácara, no acampamento, né? Eles foram fazer o acampe hoje. Tá muito legal, quem tem acompanhado aí as redes sociais está vendo que eles estão bem assim entregues lá. Então, o jovem precisa disso, né? Dessa interação, dessa integração. Então, eles estão lá reunidos lá nesse acampamento. Tem mais de 40 jovens lá, tá bem legal. E está sendo uma bênção. E mais à noite eles vão estar com a gente aqui. Isaías, capítulo 1. Então, como eu disse, nós estamos estudando esse mês o livro do profeta Isaías. E é um livro muito, muito, muito importante para a história da igreja cristã. Por quê? Porque esse livro aqui, ele tem relatos proféticos dos acontecimentos que... vamos imaginar que como se ele fosse um livro apocalíptico para o seu tempo. Por quê? Porque ele falou de coisas que ainda iriam acontecer. E ele detalhou aqui a morte de Jesus, o nascimento de Jesus, tantas informações muito precisas acerca de Jesus. Mas hoje eu queria introduzir com vocês esse livro de uma forma mais objetiva, logo no primeiro capítulo. E a gente vai ler, vai explicando para você poder sair daqui entendendo a palavra de Deus. E certamente você será confrontado por essa palavra. Isaías capítulo 1, versículo de número 1. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura e vou explicar algumas coisas, tá? Quero agradecer o meu assistente ali hoje, o Henry. Primeira vez ali no Data Show, já está dando um show, né? Ó, diz assim a Bíblia: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, quando aconteceu o período que o profeta Isaías viveu, então aqui tem um endereço. Se você pegar o livro de Reis e o livro de Crônicas, você vai ver esses reis de forma cronológica lá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, para você entender o tempo que Isaías viveu, era no tempo que esses reis estavam reinando. Então era um tempo, qual que era o tempo? O tempo era um tempo de muito pecado e de muito desprezo, muita apostasia, pessoas se afastando de Deus. Então esse era o contexto que Isaías se levanta como profeta. Mas vamos ver então quais foram as palavras que Deus usou ele para falar, como isso confronta a nossa vida. Vamos lá, versículo 2. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Olha o que Deus falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Olha o sentimento de Deus aqui. Deus está dizendo assim, ó: pensa você como pai agora. Você cria um filho, você dá de tudo para o filho, você sustenta o filho, você dá escola, dá casa, dá comida, dá roupa, dá tudo para o seu filho. Você projeta, você tem um sonho para o teu filho. Mas quando o teu filho cresce, ele se torna independente, ele se revolta contra você. Qual é o sentimento que você ficaria se isso acontecesse com você? Não precisa você falar, só pensa. Qual que é o sentimento que você teria se isso acontecesse com você? Porque era exatamente isso que o povo de Deus estava fazendo com Deus. Deus tinha criado o seu povo, Deus tinha feito esse povo crescer, prosperar, mas na hora que esse povo se achou suficiente demais, esse povo se revolta contra Deus. Vamos lá, versículo 3. O boi, olha o que Deus vai falar aqui: o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe, o meu povo nada compreende. Segura para mim aí, eu quero fazer uma oração. Pai, quero te agradecer nessa manhã pela tua palavra, por aquilo que o Senhor vai ministrar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Põe o tema para nós, Henry, por favor. O tema da minha mensagem hoje é... Não é esse. O que está escrito ali? Indomáveis. Então hoje o tema que a gente vai trabalhar é esse tema, indomáveis. E essa
Essa colocação é feita para falar de um animal ou alguém que não se deixa dominar, que não se deixa domar. Então, exatamente isso que o texto de Isaías está falando para nós. Deus criou os seus filhos, Deus fez os filhos dele crescer, e os filhos dele agora não se deixam dominar, se revoltam contra Deus e acham que podem viver a vida do jeito que querem, acham que sabem viver, acham que sabem conduzir a própria vida. E depois, no versículo 3, Deus vai usar a analogia de um animal, de dois animais, o cavalo e o jumento. Ele vai dizer assim: olha, o jumento, ou melhor dizendo, o cavalo, o boi, boi e jumento. O boi conhece o seu dono. O boi conhece o seu dono. Davi, isso é uma verdade? É mesmo? Porque o Davi é fazendeiro, Davi é boiadeiro. O boi conhece o dono mesmo? O boi conhece o dono. O jumento conhece a manjedoura, ou seja, o lugar onde o seu proprietário coloca comida para ele. Então Deus está sendo tão pesado nas suas palavras aqui, que ele está dizendo o seguinte, assim, ó: o boi e o jumento se permitem serem domados, mas o meu povo não se permite. Olha que forte isso. O boi e o jumento permite serem domados, serem ensinados, mas o meu povo não compreende nada. O meu povo não entende nada. O meu povo se acha demais. O meu povo é muito arrogante. O meu povo é muito orgulhoso. O meu povo não deixa domar. Eu peguei a definição do que é doma. Olha só que interessante. Que não se pode ser domado, nem amansado. Disse do animal que não se consegue domesticar, indomesticável. Então é como se Deus estivesse dizendo exatamente isso. Eu quero amansar o meu povo, eu quero domar o meu povo, mas o meu povo não aceita. Eles cresceram, eles se tornaram suficientes, e agora eles não se importam mais com as minhas ordens, com as minhas regras, com os meus valores, com os meus princípios, e eles querem conduzir a vida deles do jeito que eles acham melhor. É isso que Deus está dizendo. Deus está bravo. E aí quando eu leio Isaías, parece que é para aquele tempo, mas é tão atual essa palavra para os nossos dias de hoje, porque a dificuldade que nós temos de sermos domados por Deus, de sermos dominados por Deus. O texto continua, põe lá para mim Isaías de novo, continua lá no versículo 4. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Olha o que Deus está falando. Gente, qualquer coincidência, não, qualquer semelhança não é mera coincidência, porque isso aqui tem muito a ver com a gente. Nós temos uma tendência muito grande, por isso que eu gosto dessa analogia que Deus faz com família, com filhos, né? É tão bom quando o filho, você pega na mãozinha dele, leva ele para onde ele quer, não é verdade? Mas chega uma hora que o filho cresce, o filho não quer mais. Ele acha que... Porque sempre assim, tem muitos pais que têm problemas com filhos adolescentes. Porque adolescente sabe tudo, sim ou não? O adolescente sabe tudo. Você vai falar com ele, não, eu já sei. Eu já sei. Ele sabe de tudo. E aí o pai entra nessa crise. Por quê? Porque ele quer orientar, ele quer conduzir, ele quer ensinar o filho, mas o filho acha que já sabe. E aí ele olha para o pai e fala: pai, você está atrasado. Porque o filho pode até ter mais conhecimento teórico, por causa da tecnologia, que nem agora. Hoje os meninos estão no acampamento, eu peguei o Henry agora ali, subi com ele lá em cima. Em 20 minutinhos eu ensinei para ele mexer ali no programa. Ele está operando ali já. Então é muito rápido. Então ele já tem conhecimento teórico das coisas. Mas pai tem uma coisa chamada conhecimento empírico. O que é um conhecimento empírico? É o conhecimento que a experiência deu para os pais. Porque o pai é aquele que está além do tempo do filho. O pai já viu o futuro. Então quando um filho está andando com uma má companhia e o pai fala: olha, cuidado, é porque o pai já viu o futuro. Então o pai, de alguma forma, ele quer interferir naquilo e falar. Por quê? Porque ele já está visualizando o futuro. Então Deus é exatamente esse pai que está no futuro. Deus já está no futuro. Por quê? Porque Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, que você não sabe ainda.
Então, quando Deus nos orienta, quando Deus fala com a gente, é justamente para o nosso próprio bem, é para a gente poder se beneficiar com as verdades de Deus. Então não é que Deus é um carrasco, Deus é um dominador, Deus é egoísta. Não, Deus não quer deixar eu viver minha vida, não. Deus quer te proteger para você viver o seu melhor. Esse é o fundamento de você ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Mas o povo de Israel não, se rebelou contra Deus e queria viver do jeito deles. Não, é do nosso jeito, é da nossa maneira. E o texto vai ficando mais pesado ainda. Vamos continuar essa leitura aí, Henry, por favor. Por que continuarão sendo castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Vocês estão todos arrebentados e ainda estão querendo ficar por cima. Você não está percebendo que a decisão de vocês, a forma como vocês estão vivendo, está levando vocês para o precipício. Mas ainda assim você não abaixa a bola. Mas ainda assim você não abaixa a crista. Ainda assim vocês querem continuar ainda vivendo desse jeito. Deus está corrigindo o seu povo, chamando o seu povo para voltar para Ele, chamando o seu povo para vir para perto dele. Põe para mim o próximo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados e nem tratados com azeite. Vocês estão arrebentados. Será que está valendo a pena viver a vida do jeito que vocês querem viver, meu povo? Está arrebentado, está dando tudo errado, e vocês ainda mesmo assim não se dobra, não se deixa domar. Gente, eu não conheço, até gostaria muito de conhecer a vida do campo, mas ainda bem que está aqui o Davi hoje para me dar umas dicas, e outras pessoas mais aqui. Quem aqui já mexeu com criação, ou mexe com criação? Levanta a mão. Então, por exemplo, eu lembro quando eu era garoto, eu morava em São Paulo. Então São Paulo não tem muitas essas coisas, né? Aqui, você vem para o interior, você vê a vaca atravessando rua, não é assim? Né? Você vê vaca atravessando rua, cavalo, sei o que. Mas lá em São Paulo, lá é pedra sobre pedra, difícil você ver. Mas quando eu era mais garoto, ainda você via. Então tinha um terreno baldio lá, de vez em quando tinha um cavalo. Aí teve um cavalo que eu fui lá mexer com o cavalo. Aí eu tô lá e aí eu tô querendo subir no cavalo, na verdade. Eu peguei na cabeça dele aqui, naquela carona dele aqui assim. Comecei a fazer um carinho no cavalo e tal. E eu comecei a dar uma forçadinha assim. Eu falei, vou subir no cavalo. Não sabia como subir. Fui tentar subir pelo pescoço. O cavalo fez assim, ó. Deu uma mordida aqui em mim. O cavalo me deu uma mordida aqui do lado, Davi. Falei, ai, cavalo desgramento, viu? O cavalo não queria deixar eu montar nele. Não quis deixar eu montar nele. É lógico que eu não tinha capacidade para aquilo, não fui treinado para aquilo. Tem um jeito certo de montar, não tem? Senão ele vai reagir de uma forma agressiva para se defender. Mas é assim a vida de muitos crentes. Não se deixa dominar. Deus quer montar nele, é lógico, é uma analogia, tá? Deus quer montar nele, quer preparar ele, mas ele não deixa. E de vez em quando ele dá uma mordida. De vez em quando ele morde. Deus quer corrigir ele, de vez em quando ele vai lá e dá uma mordida. Não quer, não aceita as correções de Deus, não aceita a palavra de Deus, não aceita o pensamento de Deus, não aceita as ideias de Deus, não aceita os valores de Deus, porque ele já cresceu demais, ele leu muitos livros, ele já estudou demais, ele assiste muito jornal, ele tem muita informação, e as informações da palavra de Deus para ele não é tão relevante mais. É assim. Olha, mais uma vez eu repito, qualquer semelhança não é mera coincidência. Tem a ver conosco esse texto. Mas você sabe qual que é o pior ainda de tudo isso? É que esse povo não era um povo que estava lá fora no pecado. Era um povo que estava vivendo do jeito que queria viver, mas estava cumprindo o seu ritual religioso. Era gente que vinha na igreja. Era gente que andava no ambiente da fé. Porque parece que a gente olha assim, essas mensagens que confrontam, parece que é só para quem está lá fora, né? Não. Deus está falando com o seu povo. Pessoas que estão inseridas no contexto da fé. Pessoas que estão envolvidas com a religião. E eu falei domingo passado e quero reforçar sobre a religiosidade, que é o maior perigo que tem. Essa semana agora, eu vi passando aqui pela cidade de Extrema, o pessoal vai fazer a romaria, que fala, né? Que eles vão andando acho que daqui na Aparecida. E nada contra as pessoas, não é uma crítica contra eles, mas eu só quero mostrar para você o pensamento, como funciona. Então a gente olha a pessoa sair daqui andando para ir lá para Aparecida ou para qualquer outro lugar,
E a gente fala, nossa, que fé que aquela pessoa tem. Que fé, olha que fé que ela tem. Mas aquilo não é fé. Não é uma fé, e muito menos uma fé inteligente. Porque eu vou explicar isso na palavra e tentar conduzir você da melhor forma do entendimento da palavra. Então o que acontece? Então a pessoa vai daqui lá, caminhando. Só que no fundo, ela primeiro, quando ela chegar lá, ela vai se orgulhar daquilo. Uau! Ela vai dizer mais ou menos assim, Deus, eu paguei, e agora eu quero receber algo. Porque ela está indo para ganhar algo. Então ela vai pagar. Como que ela vai fazer? Eu vou castigar o meu corpo, vou andar daqui lá, muito tempo, andar não sei quantos dias, quantas horas. E quando eu chegar lá, eu quero alcançar algo. Ou seja, eu estou pagando de alguma forma para mim receber o meu resultado. E muitas pessoas vão para esses eventos movidos pela culpa. Porque às vezes ela nem quer pagar nada, mas às vezes ela quer apenas se redimir diante de Deus. Elas querem que Deus aceite elas. Puxa, eu quero que Deus me aceite, então eu vou fazer essa romaria para Deus se agradar de mim, para Deus gostar de mim. E isso tudo é religiosidade. É a religião que ensina errado as pessoas como agradar a Deus. Por quê? Porque muitas pessoas que fazem isso, e como eu falei, isso não acontece só no ambiente de quem faz romaria, dentro da igreja evangélica. Que faz o quê? Que faz isso, mas tira um dia. Ela tira um dia para pagar uma penitência. Só que o resto do ano ela vive de uma forma desregrada. Então tem muitos que vão lá, saem andando daqui para ir lá não sei na onde. Só que tem amante, bate na mulher, enche a cara, não paga ninguém. Então ele quer tirar um dia da vida dele para tentar limpar os outros 364 dias que ele está andando da forma que ele quer. Então, exatamente assim que é a religião. Então a religião, ela traz as pessoas para dentro da igreja. A gente vem todo engomadinho aqui domingo para a igreja, né? Uns põem uma roupinha bonitinha, vem para o culto bonitinho. A gente vem aqui, canta nossos louvores, levanta a nossa mãozinha, balança para lá, balança para cá, só para te adorar e canta. Só que o nosso cotidiano, a gente mostra que a gente é indomável. Por quê? Porque a gente não deixa a palavra de Deus governar as nossas vidas. Nós não somos governados de fato no nosso dia a dia pela palavra de Deus. Então Deus está querendo domar, mas nós estamos fugindo da doma de Deus. Olha só, vamos fazer essa leitura, porque isso é muito interessante. Eu gosto muito de ler a Bíblia e explicar de forma bem, para você compreender mesmo. Põe para mim Isaías 1:9 ainda, continua na nossa leitura. Olha como Deus estava tratando o problema. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Ele está fazendo referência àquilo que aconteceu lá em Gênesis, aquela cidade que foi destruída por causa do pecado. Lembra Sodoma e Gomorra? Que foi destruída. Então, o texto está dizendo assim, ó, se Deus não tivesse poupado alguns aqui, a gente já estava uma podridão total, mergulhado nos nossos pecados. Continua. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Ele está falando aqui para aquele povo, mas fazendo uma comparação com Sodoma e Gomorra, tá? Não é Sodoma e Gomorra, é só uma analogia que Deus está fazendo. Continua. Olha, presta atenção, gente, isso aqui é muito interessante, ó. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Falando para o povo dele. Por que vocês trazem tantos sacrifícios para mim? O que é o sacrifício, gente? Sacrifício é um ritual religioso. O sacrifício é um ritual religioso. Então, como é que era feito o sacrifício? Eu trazia um animal, oferecia para Deus aquele animal naquele tempo, e esse animal era queimado e oferecido em holocaustos a Deus. Volta lá, por favor. Por que vocês me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega, olha o que Deus está falando, chega de holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Eu não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Eu não estou gostando disso que vocês estão fazendo. Nossa, mas eu fiz com tanto carinho para Deus, mas eu fiz meu sacrifício. Eu não estou gostando. Deus está dizendo assim, não estou gostando, não estou aceitando. Pode parar, não quero mais que vocês façam isso. Continua. Quando lhes pediu que viessem à minha presença, quem pediu que pusessem os pés nos meus atos? Quem foi que pediu para vocês fazerem isso? Quem foi? Continua. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim.
Luas novas, isso aqui, luas novas são o quê? São as festas judaicas. Hoje tem igreja, hoje quer fazer festa judaica dentro da igreja, né? Festa tabernáculo, festa não sei do que, festa não sei do que. Bobagem, tudo bobagem. Tudo bobagem. Não é disso que Deus está procurando, gente. No final você vai entender o que Deus está querendo. Luas novas, sábados, reuniões. Não consigo suportar a assembleia de vocês, cheia de iniquidade. Porque não adianta fazer festa, não adianta vir aqui trazer oferta, não adianta trazer disso, se vocês não tiverem realmente com uma vida conectada com o trono. Não adianta, não quero. Deus está dizendo, eu não quero. Por isso que eu falei que a religiosidade é uma praga. Porque a pessoa vem de forma religiosa, cumpre os seus rituais, traz a sua oferta, levanta a sua mãozinha, tudo, mas a vida dela não é compatível com a pregação. Então Deus, Ele quer vida. O Evangelho, gente, o Evangelho não é dizer, o Evangelho é fazer. Olha o que diz o texto de Mateus, eu não lembro agora, para poder, nem quero que ele ponha ainda para não confundir ele lá, mas assim, nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que diz, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então não é o que diz, é o que faz. Não é o que diz, é o que faz. Religião é dizer, cristianismo genuíno é fazer. Então Deus está dizendo, eu não consigo suportar essas festas de vocês, não consigo suportar esses cultos que vocês estão fazendo para mim, não consigo, continua. Suas festas de lua novas e suas festas fixas, eu as odeio. É forte isso, hein? Imagina Deus falar assim, eu odeio o culto que vocês estão fazendo. Gente, é pesado, vamos ser sinceros. Imagina a gente fazendo aqui, pastor, um culto para Deus, e Deus fala assim para nós, porcaria de culto, odeio. Todo mundo aqui achando que está arrebentando, e Deus olha para o culto e fala, odeio esse culto de vocês. Por quê? Porque Deus quer um povo domável. Deus quer um povo que se deixa domar. Tornaram-se um fardo para mim, eu não suporto mais. Quem aqui já ficou em culto que você ficou com vontade que o culto acabasse logo? Vou ser sincero, eu já. Imagina Deus, nós estamos fazendo um culto, Deus fala assim, acaba logo. O próprio Deus fazendo assim, meu Deus, vai acabar essa palhaçada que eles estão fazendo. É isso que o texto está dizendo para nós, gente. Deus querendo que o culto acaba. Então quando você se sentir assim, não pense que é só você não, Deus também se sente às vezes. Sabe o que dá prazer em Deus? É um povo que se deixa domar. É um povo que se submete à sua palavra. Não é um povo que morde. Não é um povo que não deixa montar. Não, é um povo que se deixa dominar. Continua, vamos lá. Quando vocês estenderem as mãos em oração, vou orar. Esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as orações. Vamos fazer uma vigília para Deus responder. Vamos fazer vigília, não, Deus vai. Hoje está assim, né? A gente parece que quer obrigar Deus a responder, né? Mesmo que vocês multipliquem as orações, eu não escutarei. As suas mãos estarão cheias as suas mãos estão cheias de sangue. Não adianta levantar a mão para mim. O dia a dia de vocês, a vida cotidiana. Sabe por quê, gente? Porque cristianismo não é igreja, não é vir na igreja. Cristianismo é estilo de vida. Cristianismo é estilo de vida. Isso é o cristianismo. Então por que a gente vem na igreja, pastor? A gente vem na igreja para estar junto com os irmãos, para a gente adorar a Deus junto. Mas não é aqui que se resume a vida do cristão. Isso aqui é a coisa mais fácil que tem, porque aqui ninguém conhece ninguém. Cristianismo é estilo de vida. É o meu dia a dia, é como eu estou vivendo, amando as pessoas, respeitando as pessoas, sendo generoso na vida das pessoas, me compadecendo, tendo empatia do outro. Isso é cristianismo. Então o Senhor está realmente incomodado com esse povo. Olha só o que está acontecendo no contexto aqui do livro de Isaías. Vai lá. Lavem-se. Para você prestar atenção. É como se o povo estivesse indo fazer o culto sujo. Então Deus está dizendo assim, não é errado fazer o culto. O problema é que vocês estão fazendo o culto sujo. Lavem-se. Removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Vai se lavar primeiro. Tem que ter gente, a gente tem que ter consciência do pecado. Nós precisamos ter consciência de pecado. Entender quem é Deus. Vai lá, continua. Aprendam a fazer o bem. Por que aprende a fazer o bem? Porque o bem é algo que a gente aprende. É algo que a gente aprende. A gente pode aprender a ser uma pessoa melhor. A gente pode aprender a fazer algo melhor pelos outros. Então por quê? Porque essencialmente a gente é ruim. Por isso que a gente tem que aprender. Porque na nossa essência a gente é ruim. Então a gente aprende a fazer o bem. Busquem a justiça.
acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defenda a causa da viúva. Por quê? Porque está escrito aqui também na palavra, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E quem é que faz isso hoje? Quem já faz isso hoje é o governo. Então o governo, por causa de Constantino lá atrás, já assumiu esse lugar que era da igreja. Por quê? Porque hoje uma mulher morre, o marido morre, se ele estiver trabalhando tudo, ele deixa uma pensão para a mulher. Então, isso é um direito adquirido. Se um filho morre, se um pai morre, também existe um direito adquirido para cuidar da causa ali do órfão. Então, hoje, por nossos dias hoje, isso já é feito, a lei já faz isso de uma forma muito segura. Mas nós também devemos praticar o bem. Continuando, vai lá. Venham, isso aqui é muito legal, venham, vamos refletir. Olha o pensamento de Deus. Porque Deus não empurra a goela abaixo. Ele fala assim, vamos pensar, vem aqui, vem aqui, gente, vamos pensar juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, porque de repente você pode estar sentindo horrível, né? Oxe, eu sou muito ruim mesmo. Parabéns, era isso que a mensagem queria fazer com você, mostrar a sua ruindade. O evangelho é para isso, o evangelho não é para mostrar que você é bom, o evangelho é para mostrar que você é ruim. O evangelho não é para você sair daqui se achando, o evangelho é para mostrar para você que você é ruim. Mas o Senhor está convidando você, vem aqui, vamos refletir. Você pode até estar ruim, mas o poder de Deus, quando a gente se submete à doma de Deus, embora seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Continua. Se vocês estiverem dispostos, quem está disposto? Se vocês estiverem dispostos a o quê? Obedecer. Quando você doma um animal, o que o animal passa a fazer? Ele passa a obedecer. Ele é domado. Então, se você estiver disposto a obedecer, quando a gente entra na escola, lá no prézinho, lá, a gente vai aprender o alfabeto. Como é que é o alfabeto? Me ajuda aí, todo mundo vai. Legal. Esse é na escola normal. Agora, na igreja. O, B, D, C. O, B, D, C. É só isso que Deus quer da gente. Ele fala assim, eu não quero que vocês façam sacrifício, eu quero que vocês me obedeçam. Eu não quero que vocês façam festinha, cutinho, festinha não sei do que, festa do tabernáculo, festa da lua nova, não é isso que eu quero. Eu quero que vocês me obedeçam. E aí sim, esse texto aqui fora do contexto, ele é lindo, né? Não sei se você já viu gente falar isso. Eu vou comer o melhor da terra. Alguém já ouviu alguém falar isso? Vou comer o melhor da terra. Só que comer o melhor da terra está condicionado. É tão fácil ler a Bíblia com textos isolados, gente, mas tem contexto. Bíblia tem contexto. Olha o contexto todo que a gente fez para chegar no versículo 19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Então todo mundo vai comer o melhor da terra? Sim ou não? Quem que pode comer o melhor da terra? Quem está disposto a obedecer. É aí que está o X da questão. Quem está disposto a obedecer vai ter o direito de comer o melhor da terra. Versículo 20, para a gente concluir essa primeira sessão. Mas se resistirem, olha só o que é a doma, hein? A doma é isso. Não vai montar. O cavalo fala, não vai montar em mim não. Né? Levanta e esculacha e derruba a pessoa e não sei o que. Não vai montar, ninguém vai montar em mim. Beleza, está resistindo. Se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Isso aqui, gente, é um princípio da palavra de Deus. Isso aqui não é religião, isso aqui é princípio. Então é simples assim. Se eu me permito ser domado, eu vou comer o melhor da terra. Por quê? Porque Deus vai me conduzir para o melhor. Mas se eu quero dar uma de rebeldão, ninguém vai montar, não vou fazer o que eu quero, beleza. Você também tem o direito de ser assim. Porém, não tem fruto, não tem melhor da terra para você. Vai ter para você só o que está escrito lá em Isaías, o contexto. Machucado, ferida, vergões. É isso. Agora vamos lá para Isaías 55. O Zé abriu falando de Isaías 55, vamos lá para Isaías 55. Quantos aqui já sabem o que é a graça de Deus?
Eu vou explicar de forma simplificada para você o que é a graça. A religião ensina que para você obter o favor de Deus, você tem que fazer coisas. Então Deus tem que gostar de você, e para Deus gostar de mim, eu tenho que fazer coisas para Deus. Então eu tenho que fazer a minha oferta, eu tenho que fazer o meu dízimo, eu tenho que vir na igreja, eu tenho que fazer tudo certinho para Deus poder gostar de mim. Isso é o que a religião ensina pra gente. Então se você for um bom menino, Deus vai olhar para você e vai fazer assim, Isso é o que a religião ensina. Só que já está comprovado, você é ruim. Você é ruim, não adianta. Não existe nada em você de bom que possa agradar a Deus, a não ser Jesus. O pessoal fala assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. E o nome dele é Jesus. Já veio. E Jesus veio para morar em mim. E agora quando Deus olha para mim, Jesus morando em mim, agora eu posso agradar a Deus. Por quê? Porque Jesus mora em mim. E eu posso agradar a Deus. Como eu posso agradar a Deus? Quando Jesus mora em mim. Então esse aqui é um convite da graça de Deus. Põe para nós, por favor, lá. Isaías 55, 1. Olha que forte isso. Venham, todos vocês que estão com sede. Então, primeira característica, você tem que ter sede. Você não tem que ter consciência pesada para ser um cristão. Eu tenho que ir lá, né? Porque a gente não pode esquecer de Deus. Vou lá cumprir o meu ritual, vou lá bater o meu cartão na igreja lá. Não. Primeiro você tem que ter sede de Deus. Sede. Tenha sede. Aí quando você tem sede, você vai até Deus. Venham as águas, e vocês que não possuem dinheiro. Ou seja, ele está mostrando aqui que não está ligado ao que você tem, ou ao que você pode dar. Porque ele está dizendo assim, você não possui dinheiro algum. Venham e compram e comam. Venham e comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Como isso, pastor? Comprar sem dinheiro? Mas eu aprendi a minha vida toda que para comprar tem que ter dinheiro. Não. A graça de Deus não. A graça de Deus, dinheiro não pode comprar. A pessoa mais rica não pode ter a graça de Deus, porque ela é rica. Não. Ela tem que ter fome de Deus, sede de Deus para buscar Deus. E aí ela pode chegar a Deus e ser deliciado do que Deus tem para ela. Então nós não estamos falando aqui de algo material. Venham. Que eu preciso? Qual que é a condição, pastor, para ter a graça de Deus? Primeiro tem que ter sede. Tem que ser apaixonado por Deus. Tem que ser apaixonado pela palavra de Deus. Tem que ser apaixonado por buscar as coisas de Deus. Venham as águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Continua. Por que gastas dinheiro? Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Porque é assim que o mundo está vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo um contexto hoje que as pessoas estão vivendo tanto para realizar os seus sonhos, seus projetos, seus ideais, tal, e elas se esquecem de Deus. E aí tem gente que está com a consciência tão pesada que ele vem, aí quando chega domingo ele vem na igreja, dá uma oferta, dá um dízimo dele para achar, agora tá pago. Não está pago, porque não é isso que Deus quer. Você não veio aqui para buscar comprar algo de Deus com o seu dinheiro, não. Você tem que ter fome de Deus, necessidade. A sede é o que? Uma necessidade fisiológica. Sede não é uma opção. Você só tem sede se for necessidade. Estou com necessidade de beber água. Sede. Estou com sede, vou beber água. É uma necessidade vital. Se Deus não for uma necessidade vital para você, se for só no aspecto da religião, você precisa repensar a sua vida cristã. Tem que haver uma sede. E aí, baseado nessa sede, você vai até Deus. E Ele vai te entregar, sem custo nenhum, a sua graça, o seu favor. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Versículo 3. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Venham. O convite de Deus, o livro de Isaías é um convite. É um convite de Deus para nós. Venham. Agora, esse convite é para quem tem sede, gente. É para quem
tem uma necessidade vital de Deus, da presença de Deus. Sem a presença de Deus não dá para viver. Essa necessidade domina o meu coração. E Isaías 55 ainda, versículo 6, pula lá para o 6 agora. Busquem ao Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Essa semana o Samuel fez uma pergunta para mim interessante. Ele falou assim para mim: pai, se Jesus voltasse hoje, mas ele avisasse assim, ó, amanhã 3 horas da tarde eu venho para buscar o meu povo. Aí ele falou: você acha que todo mundo ia se salvar, pai, ia se arrepender? E eu falei para ele assim: é bem provável que não, mas e até aqueles que de forma malandramente pudessem enganar Jesus, né? Opa, ele vai vir, então vou me acertar aqui rapidinho para me dar bem no final. Não é isso. Por isso que a Bíblia fala que Jesus vai voltar como? Um ladrão. Ladrão não avisa que vem. Ladrão vem. Porque se o ladrão avisar, imagina o ladrão liga para você e fala assim: oi, e aí Rafael, beleza? Aqui é o ladrão Canelinha. Tô ligando para você para avisar que hoje eu vou roubar a sua casa, 4 horas da tarde, beleza? Como você vai ficar esperando ele lá? Não pode nem falar, né? Porque é assim. Então, se Jesus avisar o dia que vem, todo mundo vai dar uma de santinho na hora. Que a gente é campeão para disfarçar, né? Então vai tomar banho, não vai fazer nada, vou ficar só esperando Jesus. Não, Jesus vai vir no dia como ladrão. Então, nós não podemos tomar essa decisão de forma repentina. É uma decisão que se toma antes. E a oportunidade está aqui, ó. Busca a Deus enquanto ainda você pode achar Ele. Como o presbítero ainda falou aqui, você está vivo? Quando que eu posso achar? Enquanto tem vida. Eu posso encontrar. Você veio aqui nessa igreja hoje, não foi uma obra do acaso. Deus está te convidando. Não foi simplesmente o seu desejo. É um chamamento de Deus para você, dizendo: venham a mim. Venham. Busquem ao Senhor enquanto você pode achar Ele. Invoque Ele enquanto Ele ainda está por perto. Continua, por favor. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele, o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Olha a chance de Deus. É um convite da graça. A chance, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se você se voltar para Deus, Ele vai te perdoar de bom grado. Mas isso precisa ser genuíno, isso precisa ser sincero, de dentro para fora. Essa fome, essa sede de Deus não pode ser provocada pelo outro. Agora, os cristãos na terra têm um papel muito importante. O cristão na terra tem um papel muito importante. As pessoas que estão perto de você, os seus familiares, seus amigos, no seu trabalho, essas pessoas precisam ser provocadas a estar perto de Deus. Sabe por quê? Porque o cristão é o sal da terra. E e quando a pessoa consome sal, o que ela sente? O que acontece quando a pessoa come sal? Sede. Você, como sal da terra, gera sede em quem está do seu lado. Como isso, pastor? Ficar falando na cabeça da pessoa, falando, não, vivendo, só vivendo. Sendo um cristão que vive o evangelho. As pessoas vão olhar para você e falar: poxa, eu quero ir lá na sua igreja. Quero isso que você tem. Quero experimentar disso que você está experimentando. Às vezes tem mulher que quer ganhar o marido, mas dentro da casa faz um inferno. Como é que vai ganhar? Não ganha. Seja sal. Porque se você for sal, vai despertar sede nos seus filhos, no seu marido, na sua esposa. Sal. Continua, por favor. Pois os meus pensamentos... Isso aqui que é a parte mais linda do texto. Lembra que eu falei no começo? Deus é pai, criou os filhos. E os pensamentos do pai a respeito do filho, ainda que o filho não entenda. Às vezes eu contrario os meus filhos em casa. E às vezes meus filhos querem fazer alguma coisa e eu falo para eles assim: não. E aí eles ficam bravos. Principalmente o Josué. Aí eu falo assim: um dia você vai me agradecer. Não é agora. Um dia você vai me agradecer. Por quê? Porque os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos. E é isso que Deus está falando para mim e para você hoje. O não de Deus, a correção de Deus, a exortação de Deus, porque os pensamentos dele são maiores. Olha aqui. Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos.
nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Ah, mas eu quero fazer isso, mas eu quero fazer aquilo. Quem se deixa domar, vai fazer o que Deus quer. Quem se deixa domar, vai fazer o que Deus quer. Continua. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isso é Deus, o Deus que está no futuro. Uau, é lindo demais poder andar com Deus por causa disso. Porque quando você anda com Deus que está no futuro, você pode confiar. Pensa andar com alguém que está no futuro. Imagina que não é Deus, uma pessoa física que está no futuro já. Pessoa que sabe tudo já. Ela sabe o buraco que tem, ela sabe os perigos que tem naquele caminho, tudo. Então ela fala, não, vamos por aqui porque eu já sei que ali tem ladrão ali na ponta, vem por aqui. Ah, não, vamos agora vir aqui porque ali tem um buraco ali na frente. Não, agora vamos por aqui porque ali tem não sei o que. É mais ou menos um GPS. Quem usa aqui o Waze? O Waze às vezes avisa até que tem polícia na frente, né? Não é assim? Policial na frente. O cara tiver com o documento atrasado, já vira, opa, porque o Waze avisa. Então o Waze, que é um satélite, né, que é controlado por satélite, está no futuro. Está vendo o que você não está vendo. Deus é exatamente isso. Deus vê o que você não vê. Deus está onde você não está. E aí, isso garante, isso dá segurança para você. Isso dá segurança. Vamos lá. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer para ela, produzir semente para o semeador e pão para o que come. Então está dizendo assim, ó, funciona assim o processo. A chuva e a neve descem do céu e não volta sem cumprir o propósito. Qual que é o propósito da chuva? Regar a terra, para você ter vida, para você comer, para ter os alimentos, enfim. Então tem um propósito. A chuva não é uma criação aleatória de Deus, não. A chuva não é aleatória, a chuva tem um propósito. Então Deus está dizendo assim, ó, assim como a chuva e a neve descem e cumpre o propósito, e eu acho fantástico isso que Deus vai falar agora. Vai lá, versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Deus, quando Ele é o seu dono, Ele quer liberar uma palavra sobre a tua vida. E as palavras que Deus libera para a sua vida não voltam vazias. Elas cumprem o propósito dessa palavra. A palavra de Deus, quando é liberada para nós, agora a palavra de Deus ela não é liberada para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Grave isso que eu vou falar. Deus não tem filhos prediletos. Não tem. Mas Deus prefere aqueles que o preferem. Como isso? Todos os filhos são iguais, mas tem aquele filho que prefere Deus. É igual perguntar para você tem lá 5, 6 filhos. Vai perguntar para o pai, qual filho que você mais gosta? O pai vai falar o quê? Eu gosto de todos, igual. Dificilmente você vai ver um pai falar, não, eu gosto mais daquele. Não, eu gosto de todo mundo igual. Mas lá no íntimo do pai, tem aquele filho que agrada o pai. Lá no íntimo. Aquele filho que não obediente, aquele filho que não traz preocupação. Então aquele filho não é que o pai não gosta dos outros, é que o pai tem prazer naquele. É diferente. Eu tenho um prazer nesse filho. Quando Jesus apareceu para se batizar por João Batista, uma voz do céu falou acerca de Jesus. Falou o quê? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Por que Jesus dá prazer em Deus? Já parou para pensar nisso? Porque Jesus é filho de Deus, igual eu e você. Quem é mais filho de Deus? Você ou Jesus? O que você acha? Não precisa responder não, que eu sei que você está com vergonha de errar. Quem é mais filho de Deus? Você ou Jesus? Ninguém, os dois são iguais. Sério, pastor, é verdade. Por quê? Porque você é filho e ele é filho também. A Bíblia fala que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Mas Jesus é o filho que dá prazer em Deus. Por quê? Porque Jesus cumpriu o propósito. A palavra que saiu da boca de Deus a respeito de Jesus não voltou vazia. Ela cumpriu o propósito. Eu estou encerrando e eu quero encerrar agora com esses 2 textos. Antes eu quero fazer essa leitura de um recorte que eu fiz aqui. Ó, por natureza, um potro
Potro é um filhote de cavalo, é isso, Davi? Um potro. É isso mesmo? Um potro selvagem é indomado por natureza. Então ele vai ter que aprender. Se deixar, se o potro nascer e soltar ele no meio do mato, vai virar um bicho selvagem. Então ele vai ter que ser domesticado, ele vai ter que aprender. Quando percebe que alguém tenta lhe colocar rédeas ou sela, ele empina e dispara. Enquanto não estiver domado, nem mesmo o mais belo animal terá qualquer utilidade para o seu dono. Olha aí. Enquanto ele não estiver domado, o mais belo animal não vai ter utilidade para o seu dono. A doma é um processo lento e doloroso. É um processo lento e doloroso, destinado a subjugar a vontade do cavalo, a fim de torná-lo útil para o seu próprio bem e para o ser humano. Isso aqui está falando do animal. Então Deus, Ele deseja domar você. Você não é um animal, é claro. Nós estamos fazendo uma analogia só. E não é pejorativo isso, não tem nada de ofensivo nisso. Eu quero ser domado por Deus. Eu não quero ser selvagem. Eu não quero fazer o que eu quero. Por quê? Porque eu já tentei fazer o que eu quero, Aline. Deu errado. Eu já tentei fazer do meu jeito lá no passado, quando eu não conhecia Jesus. Sabe o que aconteceu comigo? Igualzinho aconteceu lá com o texto de Isaías. Machucado, vergão. Porque a gente vai tentando fazer do nosso jeito. Eu sei que não, eu vou namorar do jeito que eu quero, eu vou não sei o que, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, do nosso jeito. Mas Deus quer domar você. E esse processo de doma é chamado de quebrar o cavalo, ou quebrantamento. Quebrar. Então quando fala quebrar o cavalo, dá uma impressão, poxa, vai machucar o bichinho. Não. Quebrar o cavalo significa tirar a resistência dele, para que ele não resista mais ao processo de alguém montá-lo. E é isso que Deus quer fazer com você. Por isso que esse termo também é usado na Bíblia. Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, 17. Olha lá. Os sacrifícios que agradam a Deus. Qual que é o sacrifício que agrada a Deus? Fazer uma festinha? Fazer uma oferta? Não. O sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Qual que é o sacrifício que agrada a Deus? Alguém domável, alguém que se permite ser domado por Deus. Um coração contrito e um coração quebrantado, Deus não despreza. Deus não despreza. Um coração contrito e um coração... Por isso que a gente precisa ser quebrado por Deus. Deus precisa quebrar a gente, quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso eu, quebrar a nossa vaidade, quebrar as nossas posições. Deus tem que quebrar. Para quê? Para que a gente possa ser domado por Ele. E aí Ele vai levar a gente sem resistência para o lugar da sua vontade. Isso é muito lindo. Quebrantamento, quebrar. Bate no seu peito e fala assim: Deus precisa me quebrar. Fala para Deus: Deus, me quebra, Deus. Me quebra. Porque é para o meu bem. Me quebra para o meu bem. Porque eu quero ser manso. Sabia que Jesus era quebrado? Jesus era quebrado. A Bíblia fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A Bíblia fala que ele foi levado para o matadouro como uma ovelha muda. Jesus era quebrado. Jesus era quebrado. Você precisa ser quebrado, meu irmão. Eu preciso ser quebrado. Para quê? Para que Deus possa fazer o que Ele quer na nossa vida. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E para a gente concluir, Isaías 57:15. Onde Deus mora? Onde é que Deus mora? Alguém sabe? Deus mora no céu, certo? Deus mora no céu. Só que a Bíblia diz o quê? Olha só que interessante. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo. Deus mora no céu. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Pera, então Deus não vai habitar em todo mundo? Não. Porque tem gente que não deixa domar. Deus quer fazer, mas é um cavalo selvagem. É um bicho selvagem. Não, querido. Então Deus habita com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Esse é o nosso Deus. Vamos ficar de pé nessa manhã. Quem entendeu a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí. Gente,
primeiro lugar que você tem que fazer é admitir que você é um cavalo selvagem. Se você é. Fala, Deus, eu ainda sou tão selvagem, Deus. Deus, me doma, Deus. Me doma, Senhor. Eu quero ser domado pelo Senhor. Quebranta a minha vida. Eu quero ser quebrantado pelo Senhor. Eu quero deixar o meu eu, os meus achos, as minhas ideias, os meus planos pessoais. Eu quero lançar tudo diante do Senhor nessa manhã. E eu quero confiar que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Às vezes a pessoa está pedindo com a pressa, né? Para tomar, vai tomando decisão, namora sem perguntar para Deus, faz não sei o que, arruma, entra no emprego, sai do emprego, compra a casa, compra o carro, e ele é tão selvagem, que ele não escuta nada. Deus quer quebrantar você, para que Ele possa dominar você. Eu queria que você nessa manhã orasse, sinceramente, mas uma oração que viesse de dentro, sabe, do teu espírito, uma oração que fluísse de dentro de você agora. E se você se identificou com essa palavra, você vai falar para Deus: Senhor, eu me vejo nessa palavra, e eu não quero mais resistir. Eu não quero mais resistir o que o Senhor tem para minha vida. As minhas escolhas, as minhas decisões, os meus resultados só machucaram a minha alma. Me provocaram dores, me provocaram vergões. Eu não quero apenas estar aqui cumprindo um papel religioso, não, Deus. Mas eu quero viver de verdade a intensidade do que o Senhor tem para a minha vida. Espírito de Deus, a Tua palavra disse para nós nessa manhã que um coração quebrantado o Senhor não despreza, que um coração contrito não é desprezado pelo Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor habita com aquele que é quebrantado, Deus. E eu oro nessa manhã, eu oro para que o nosso coração seja um coração quebrantado. Toda resistência, todo orgulho, toda força que é contrário à vontade do Senhor seja quebrado nessa manhã. Eu oro, Deus, eu clamo, Deus, para que o Senhor faça milagres no nosso meio. A Tua palavra diz que o melhor da terra é possível sim, para aquele que se quebranta, para aquele que se permite ser domado pelo Senhor. Eu sei que muitos dos meus irmãos, das minhas irmãs, almejam tanto, Pai, algum tipo de sucesso em alguma área da vida, mas isso tem caminhado em desarmonia com o estilo de vida. Mas eu peço ao Senhor, quebranta corações essa manhã, transforma, faz aquilo que nós não podemos fazer, faz aquilo que nós não podemos fazer, Jesus.